Lá vai. 1, 2, 3 e... Olá, me chamo Danilo Jeremi e você está escutando mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Hoje nosso tema é sobre monopólios e comigo para discutir o tema, ele e eternamente o nosso economista preferido, Edwards Miranda. Olá, galera, e ainda não sou economista. É um cientista? Econômico, nem isso. Alguém não quer me deixar me formar cientista econômico. Ele também tá aqui, o nosso mecânico de carro. Opa, tudo bem? André. Podia falar físico, mas mecânico. Não, Mais mecânico de mais carro, respeitoso. mais top. Ok. Me respeita. Ok. Antes da vinheta, mecânico, qual é o seu recadinho? Arroba Pra Ser Sincero Podcast no Instagram. Instagram. Exatamente. E independentemente de onde você está escutando-nos, vale isso, escutando-nos. Vale. Segue, assina lá a nossa página, seja no Spotify, na onde mais? Boa no ideia. YouTube, no Deezer, não tem. Não, mas vai em um monte de plataforma. Procurem nós em todas as plataformas e assine a gente, que ajuda para um montão. Divulgação. É isso? Yes. Vinhetas. Para começar um pouco diferente, Edwards, você pode definir pra gente o que é um monopólio? Olha aquele Google desgraçado ali, ó. Tu já sabe, cara, para, tu já sabe. Eu já sei. É um privilégio legal ou um fato, ou de fato, que possui uma pessoa, uma empresa ou um governo de fabricar ou vender certas coisas, de explorar determinados serviços e ocupar certos cargos. Basicamente, é o comércio abusivo que consiste em um único indivíduo tornar-se o único possuidor. Sem bater, que estraga todo o rolê do perdão. áudio. Desculpa. Basicamente é uma única empresa fazer todo o rolê. De certa forma, pelo monopólio que a gente conhece nome, é só isso. Ser uma única empresa a explorar determinado ramo. Thomas Hood tem uma definição coloquial, marginal, não sei, que ele diz o seguinte, aspas, definir monopólio é como ser... Não é assim. Eu vou Pode voltar. Fecha aspas de novo e abre de novo. Abre aspas. De Thomas Hood. Definir monopólio, coloquialmente, como sendo a situação em que há um ofertante único ou um ofertante esmagadoramente dominante de um bem ou serviço. É assim que ele colocou a sua definição rápida de o que seria um monopólio. E por que o assunto de hoje nós decidimos, enfim, então, de falar sobre monopólio? E cartel. Porque na verdade entrando, vem né? junto, né? Vem os temas. Justamente porque ele é um prejuízo, ele é um atentado, digamos, contra o livre mercado, digamos assim. Apesar Dizem que sim. que aparentemente não existiria, tem artigos que eu vou citá-los mais futuramente, foi legal, daqui a pouco, que não há não há possibilidade de existir monopólios em uma política real de livre mercado. Sim. Isso nós vamos taxar puramente Será? mais pra frente. Eu vou te provar. Vou te provar. Muito bem. Como é que funciona a estruturação, por exemplo? O senhor Brian Lasorsa, ele define 5 maneiras que você tem como criar um monopólio. A primeira delas eu vou falando e o Edwards vai comentando cada um, beleza? Eu te garanto que você sabe todos mesmo não te contando de surpresa. Beleza. A primeira delas, clássica, é a regulamentação. Sim. Toda vez, por exemplo, exemplo clássico. Eu acho que antes da gente começar, a gente tinha que deixar claro que monopólios existem apenas porque existe um Estado. Sim, pode ser. Então, vamos começar, na verdade, porque o argumento econômico que as pessoas levam. Tipo assim... Você vai me cortar todo assunto que eu comecei? Não. Vai responder só porque, na verdade, eu ia ir pelo início, na verdade. Você quer começar pelo começo? Isso. Então tá, vai lá. Tipo assim,
Muita gente hoje em dia, quando a gente fala de monopólio, oligopólio e cartel, as pessoas que são contra, principalmente os austríacos, assim, mais novos, que falam assim, não, monopólio não existiria. Eles pegam a definição que as pessoas utilizavam no início e, de certa forma, está sendo, sim, evoluído essa concepção de monopólio, coisa tal, que depois a gente vai ver que nem todo monopólio é ruim. Existem casos de que o monopólio é bom e tal, e isso está sendo estruturado. Então, eu acho que é um pouco de sacanagem a pessoa levantar aquele espantalho da vida e falar, tá vendo? O cara fala que é monopólio e tal. Mas o principal argumento que as pessoas levantam a estruturação de monopólio é que eles falam da concorrência perfeita. O que seria isso? Ele fala que por nunca existir, de fato, um conhecimento pleno de tudo que está acontecendo na economia, surgem esses monopólios. Exemplo, quando você vai numa feira, tem um carinha da banca aqui que vende alface, da sua esquerda, você vai um pouco mais para frente, ele também está vendendo alface, e tem um outro que também está vendendo alface. O produto é o mesmo, é um produto homogêneo, que dificilmente vai ter uma variação dele. Todos eles conhecem o preço um do outro. E você, como consumidor, você inevitavelmente acaba indo na feira inteira para comprar. Então você tem um conhecimento pleno da economia ali como um todo. Só que quando numa economia real isso é impossível de acontecer. Você nunca vai saber, por exemplo, você tem o conhecimento do preço do arroz aqui em Porto Velho, no máximo. Quiçá você tem o conhecimento do preço do arroz no mercado que você está acostumado a ir. Agora lá no interior de São Paulo, você sabe? Não tem como você saber. Então, tipo, as pessoas falam que isso acaba surgindo monopólio, essa defasagem de conhecimento. Só que isso também é um problema, porque na realidade... Na verdade, seria monopólios regionais. Sim. Só que isso tudo tem um problema inicial que eles consideram a economia como se fosse uma foto. Economia estática, que eles chamam. A maior parte de teorias econômicas criadas no século passado, ela tudo considera a economia como se fosse uma foto, uma imagem. Eles chamam de preço de equilíbrio. Tudo tende ao equilíbrio. Só que é impossível chegar ao equilíbrio em qualquer coisa na economia. Vou dar um exemplo mais fácil de pensar. Pensa que aqui em Porto Velho hoje só tenham 3 pizzarias. E por conta disso a gente sabe mais ou menos o preço médio dessas pizzarias. Eu sabendo que o preço médio da pizzaria, sei lá, custa R$50 da pizza, falo, bom, eu vou criar uma pizzaria para fazer uma pizza que custe R$40. Então eu vou ganhar todo o mercado de Porto Velho. Só que enquanto eu estou pensando nisso, produzindo, criando essa nova pizzaria, tem outra pessoa fazendo a mesma coisa. Tem outro cara saindo. Então a economia é muito dinâmica. Não tem como você ter essa informação global. Então por isso que a questão de... Ela não é previsível. Não é previsível, ela é totalmente dinâmica. O que a gente chama de sistemas complexos. É principalmente da física que o pessoal trabalha disso. De tipo, sistemas complexos que não tem como você materializar você nisso. Você não fecha a conta, né? Então, eu acho que o principal erro eu acho que em algum momento os economistas vão largar isso de equilíbrio e pensar na economia como de fato ela é, que é algo que se movimenta o tempo todo. Eu acho que o rolê, por exemplo, como tu falou, que a economia é um cálculo complexo e geralmente não, necessariamente a conta não fecha porque é complexo. Tá acontecendo o tempo todo. Tá acontecendo o tempo todo. Quando fecha a conta é porque tem alguém intervindo, né? Tem alguém metendo a mão para atrapalhar essa condição natural que é a economia, que é o mercado. Que aí então eu acho que entra os nossos 5 tópicos ou 5 maneiras de criar um monopólio, como a gente começou a falar. Né? Sendo o primeiro deles sendo regulamentação. Certo. A regulamentação que funciona? As pessoas acreditam que empresas, por terem diferentes taxas de lucro, sei lá, a empresa do Danilo tem uma taxa de lucro ali de 10%, ou seja, ele vai crescendo 10% ao ano. A minha empresa tem uma taxa de lucro de 50%, então eu vou crescendo mais que o Danilo. Inevitavelmente, em algum momento, eu acabo comprando o Danilo. Aí eles falam, pô, se isso acontecer sempre na economia, vai chegar uma hora que só vai ter uma empresa. Ele vai comprar todo mundo. Vai comprar todo mundo. Então a gente precisa criar um órgão regulador que impeça isso. O órgão regulador, ele na verdade é a causa desse problema e não exatamente a solução. Vamos deixar para falar mais para frente, mas o que um órgão regulador faz? Ele geralmente cria barreiras de entrada. A gente tem que entender monopólios, que é realmente o problema, com barreira de entrada. Tipo assim, voltando ao exemplo da pizzaria. Se um órgão regulador não cria, por exemplo, a pizzaria tem que ter tantos metros quadrados, tantos funcionários, tem que fazer a pizza a tantos graus, tem que fazer isso, aquilo. Se você não cria barreira, a qualquer momento pode entrar alguém nesse mercado. Então você tira toda a capacidade de se formar monopólio ali.
E o órgão regulador, ele sempre cria regras que geralmente facilita a manutenção dos que já são grandes. Exatamente sobre essa manutenção, que tem um artigo que eu vou citar agora, e ele se chama O Mito do Monopólio Natural, onde ele fala que isso geralmente acontece com aqueles produtos ou serviços ditos de utilidade pública, né? Onde necessariamente teria que ter uma regulamentação para não deixar o negócio desandar. Aí ele cita vários exemplos nos Estados Unidos, porque é um artigo americano, de que os próprios empreendedores, os próprios industriais utilizam essa regulamentação a favor deles. Porque eles são uma espécie de oligarquia ali, então eles meio que ditam, olha aqui, para você entrar no ramo de gasolina, de ferrovia, você tem que ter tantos funcionários na empresa com tantos recursos, você tem que ter, enfim, cria várias barreiras para você poder entrar no mercado. Ou até mesmo no sentido, agora que você está aqui dentro desse grupo, você tem descontos. Aí ele cita um exemplo que... deixa eu até ler exatamente o nome do cara aqui, que ele conseguiu diminuir o preço da querosene muito abaixo do que realmente valia para ele construir a sua ferrovia. Ou seja, depois que a pessoa está lá dentro, as condições que o governo fornece para ele, que aí é o segundo tópico, que é subsídio, para ele deixa desvantagem para aqueles que querem entrar no comércio. Fala sobre o subsídio, que é a segunda forma de você criar monopólio. O subsídio é o verdadeiro chamado amigo dos reis, amigos do rei. O governo define, e governo, quando eu digo pessoa, que isso é uma coisa interessante de falar. Você tem falado bastante nos episódios das pessoas odeiam o Estado. Não, odeiam políticos, mas amam o Estado. É exatamente Bruno a mesma... Kachager. A gente tá falando muito desse livro, né? A desculpa é a mesma. O cara fala, não, os políticos são todos corruptos, eles vão ajudar os amigos, não sei o quê. Só que você cria uma agência de regulação que pode dar poder para ela dizer quem pode entrar ou não no mercado, quem pode receber subsídio ou não. E essa agência, esse banco, enfim, é controlado por um político que tem interesses pessoais, que tem vontades, tem aspirações políticas, enfim. Então ele escolhe ali, não, eu sou amigo do André, tem o Danilo e o André ali disputando no mesmo setor. Pô, André, tá tranquilo, pega um empréstimo aqui do BNDES, muito mais facilitado, você vai pegar, sei lá, pagar 1% ao ano. Como que o Danilo vai concorrer com isso? É impossível. No Brasil a gente pode exemplificar isso como funciona a soja. Soja é um exemplo clássico disso, né? Mas não é o único. Não é o único, mas eu acho que é o clássico, mais clássico. É o maior do agronegócio, né? Para você conseguir uma linha de crédito, para você, enfim, produzir soja, você tem que ter realmente uma fazenda no tamanho X, tem que ter a maquinaria já, você, enfim, tem que ter uma certa estrutura grande para você receber o subsídio do... E geralmente é muita decisão política, porque o dinheiro não é infinito e ele realmente acontece o que aconteceu com as empreiteiras, né? As 12 empreiteiras que meio que construíram o Brasil lá, né? Exatamente. E não são as únicas que, tipo, daí entra também na parte de regulação. A JBS, ela recebeu muito crédito. O clássico. A expansão meteórica da JBS foi com dinheiro subsidiado pelo governo, e também ela se formar num monopólio é claramente uma ajuda da Agência Nacional de Saúde. Tinha um setor, antigamente, em todas as empresas... É realmente uma perturbação da meritocracia, né? Totalmente. Porque você joga o outro lá na frente. E aí você, tipo... O objetivo não se torna mais você atender o cliente. O objetivo se torna você atender aquele que pode te dar o benefício. Justo. Porque se você atende ele, pronto, você tem todos os benefícios, o outro não consegue competir com você. Essa é uma das perturbações. Essa é uma das perturbações que o monopólio gera. Sim. Você não está com o objetivo de agradar, como tu falou, os teus clientes. Seus clientes, seus consumidores. É somente... Aí você perturba isso no produto, no serviço. E no caso da JBS, antigamente todos os frigoríficos eles tinham que ter um setor de análise da qualidade da sua carne. Eles mesmos tinham que fazer análise ali individual, ou contratar uma empresa independente para fazer isso, coisa e tal.
Aí fizeram um lobby para que aprovasse no Congresso que, na verdade, a Agência Nacional de Saúde agora, ela que teria que pagar isso. Ela que teria que fazer essa verificação da qualidade. E as pessoas pensam, pô, mas isso é bom, né? A Agência Nacional de Segurança agora vai, tipo, bloquear a carne que é ruim. Não, só que a Agência Nacional de Segurança cobra uma taxa dessas empresas para fazer isso. E aí, as empresas grandes, elas conseguem se manter nesse custo. Ela é grande, pagar um pouco a mais, um pouco a menos ali não vai fazer diferença. Só que os pequenos não conseguem mais competir, porque aquela taxa se torna maior. Às vezes ele não pagava ele mesmo para fazer essa verificação, mas ele tinha uma empresa ali que, tipo, já levava vários produtos ao mesmo tempo e fazia a verificação, saia mais barato. Uhum. Essas empresas pequenas foram saindo do mercado foram porque excluídas não automaticamente. conseguia. Aí você cria uma barreira. Para alguém conseguir entrar nesse mercado agora, precisa ter, além de qualidade, além de produção boa, precisa ter um a mais para poder fazer isso que a regulação criou. Terceira maneira de você fazer um monopólio. Isso, na verdade, você está falando 5 maneiras, mas geralmente são todas elas juntas. Ligados num só, né? Exato. Que é a clássica nacionalização das indústrias farmacêuticas. Isso aí, as pessoas conhecem mais isso aí como setor de utilidade pública, não é setor estratégico. Tudo que é estratégico, corra, que é sempre o governo querendo meter a mão no seu dinheiro, sempre. Até porque se algo é realmente importante para a população, tire da mão do governo, porque aquilo tem que funcionar. Se está na mão do governo, aquilo não funciona. Exemplo clássico no Brasil, Petrobras. Infelizmente, Cara, eu gosto muito da Petrobras porque ela tá ligado? Ela tá participando de uma corrida. E só tem ela participando. Ela é o inimigo dela. Só tem ela. E ela perde. E ela perde pra ela mesma. Sim. Correio. Ela consegue ter prejuízo. O correio, por lei, o correio é o único que pode entregar determinados tipos de correspondência. Ele tem prejuízo todos os anos. Nesse setor. Amigo do estratégia, né? Indústrias estratégicas. Bom, Petrobras é um caso. Infelizmente o nosso... Eu gosto muito desse economista, só que foi num período ruim dele, que é o Roberto Campos. Ele foi um dos que ajudou a criar a Petrobras, que depois se tornou um grande crítico que chamou de Petrossauro. Ele também criou o BNDES, se não me engano ele foi o primeiro diretor do rolê. Também. E que também ele se... Depois da velhice, ele se lamentou. Olha que merda que eu ajudei a criar. Drasticamente. Porque ele não esperava que o governo fosse tão... Talvez, pra quem não sabe, o Roberto Campos leva até o nome do nosso grupo de estudos aqui em Porto Velho, mas vale a pena pesquisá-lo ele no YouTube e assistir uma entrevista no Roda Viva, no Roda Viva que ele tem. Ele responde basicamente a essas grandes questões dos arrependimentos que ele teve, que não teve. Ele teve momentos na vida, né? No início da carreira dele, ele era muito keynesiano. Depois ele começou a ler Hayek, ele até falava: putz, eu devia ter só lido Hayek, não perdia meu tempo com tudo aquilo de besteira que eu já tinha feito. Exato, é bem interessante, eu recomendo que procure, é da hora. Depois o outro passo. A quarta maneira de você criar um monopólio é tendo tarifas de importação. Ah, sim, isso aí é o clássico também. Vamos defender a indústria nacional, proteger os empregos, proteger a nossa nação, a nossa soberania. Isso também é só mais Isso a gente pode colocar como clássico regulação de transporte aéreo. Transporte, na verdade tem vários disso aí. Transporte aéreo, agronegócio é altamente taxado para importação aqui no Brasil. Tem até o rolê do arroz, né? Que eles estão tentando tirar o imposto de importação. Isso, estão tirando o imposto de importação para tentar aumentar a oferta de arroz aqui no Brasil, para tentar diminuir um pouco a galera, o preço. Consequentemente, que tá vendendo, compra mais arroz importado e revende com uma taxa menor, porque ele não tem... Aí fica sempre a você pergunta, tá se o governo menos. quer ajudar, por que ele colocou taxa, imposto no arroz? Não, é que nem durante a pandemia estavam discutindo sobre a retirada de imposto de remédio. Ué, só na pandemia que o arrombado que a população fica doente? E olha que remédio tem uma taxação grande, viu? A média acho que é 30%, não? De remédio é bem maior, em alguns casos chega a 60%. Caralho! Ser doente é pagar o dobro. É bizarro, mas ele fala que quer proteger você, quer te ajudar. É mesmo. E as taxas de importação? As taxas de importação. Então, taxa de importação naturalmente ela encarece o produto exterior.
Quando ela faz isso, você torna o quê? Ninguém vai comprar um produto importado porque está muito caro. Eu prefiro comprar o meu. Só que isso cria um incentivo o quê? As empresas nacionais, elas não precisam mais se preocupar em melhorar a qualidade para diminuir preço. Elas só precisam se preocupar em criar lobby para que o Congresso e o governo aumente taxas de importação. Porque daí ela vai estar sempre Fazem a ali. manutenção desse... Você vai ter que comprar arroz de meio. milho. Então, não importa o preço que eu venda. A quinta, também clássica, propriedade intelectual. O chamado copywriting, né? Cria um remédio aqui, cuzão, agora só eu posso vender esse remédio e pau no cu de quem não tem dinheiro pra comprar. Isso daí é bem complicado porque tem muita gente, inclusive até liberais, que não concordam com isso, porque acha que se você não tem a propriedade intelectual, você desincentiva a criação. Cara, imagina só se, por exemplo, eu imagino a Itália, fala assim, é o seguinte, quer vender pizza? Bacana, tem que pagar uma taxa pra mim que a pizza é daqui, tá ligado? Tem que dar um pause porque eu acho que vai fazer um barulhão no bagulho. Vai. É meu Interfone. meu lanche. Muito. Não, vamos dar um pause porque Não, pra... ver um minuto, né? Mais fácil. Não, relaxa, só continuar a partir agora nós dois, pode? Pode. Bora lá. Então a gente estava falando sobre a propriedade intelectual, que é a quinta maneira que o Brian Lasorsa considera como maneiras de criar um monopólio. Justamente que ele estava falando que você tem uma ideia de um empreendimento e se você... Aí, nesse artigo em si, ele coloca as patentes como esse meio de regular essa propriedade intelectual. Você tem um remédio, por exemplo, de um remédio. Você tem uma ideia, por exemplo, de um remédio e como você tem a patente daquele remédio, só você pode produzir, logo você tem um monopólio daquele produto, daquele serviço que seja. Sim. Né? Aí eu tava começando a citar o exemplo se a Itália falou assim, ó, quer comer macarrão, quer comer massa, Tem que pagar os royalties quer pra mim. usar a culinária, quer vender a culinária italiana, vai ter que pagar pra mim porque isso é uma propriedade intelectual cultural da Itália. Aí você já começa a pensar que não é muito justo. Não é muito justo. Isso é um problema, na verdade, tudo você conseguiria resolver com um discurso ético, né? Mas infelizmente as pessoas abandonam a ética por utilidade. Então, a questão de propriedade intelectual, as pessoas defendem muito porque senão não teria incentivos para ninguém inovar. Isso para mim não faz muito sentido. Porque, por exemplo, se eu criei um celular novo e eu tenho a patente ali, só eu posso... E não tem patente, por exemplo. Cara, até alguém copiar de mim, vai levar um certo tempo. E eu sempre vou ser o primeiro a ter feito aquilo. Mesmo que alguém copie... vide a Apple que bateu o seu lucro não, o valor da sua empresa ao PIB do Brasil, por exemplo. Exatamente. Ela foi a primeira que revolucionou. E não tem só ela como vendedor e criador de celular no mundo. Só que todo mundo sabe que ela foi a primeira. Então, isso tem um peso em você, vamos dizer assim, incentivar o criador. Não faz muito sentido essa questão, essa lógica. Incentivar Deus. Tipo isso. Se você não tivesse essa patente, as pessoas não iam criar nada novo. Além do que, eticamente, ela não é defensável pelo simples fato que ideias não são propriedades. Uma ideia ela não é algo escasso. Então não serve a lógica de propriedade privada para ela. Você pode ter uma ideia. Só que uma pessoa do outro lado do mundo pode ter a mesma ideia. Agora, se e as duas podem usar a mesma junto. O que vai contar nesse sentido de propriedade intelectual é quem vai registrar a patente primeiro. Exatamente. E isso é um problema porque às vezes a pessoa ela desenvolve todo um produto novo, ela tá desenrolando tudo certinho, só que alguém conseguiu colocar a patente antes que ela. Ela perdeu o tempo todo dela de criação porque alguém basicamente se registrou aquilo primeiro. Isso é um problema clássico que gera monopólios também. Você já ouviu falar na teoria da captura? Da captura? Nunca. Com esse nome, pelo menos, não. Explica tá pra mim no que artigo Monopólios e Livre Mercado, uma antítese de Thomas Hood. Dentro da teoria econômica, mais especificamente na área que estuda os efeitos da regulamentação, existe algo chamado teoria da captura, que diz que as indústrias que estão sendo reguladas tendem a, abre aspas, capturar as agências reguladoras, transformando-as em máquinas que lhes garantem privilégio e proteção. Foi aquilo que a gente estava comentando no começo, onde no livre mercado não teria a possibilidade de existir monopólios.
Sim. Porque quem garante isso exclusivamente é o Estado através dessas 5 maneiras, por exemplo, que a gente acabou de discuti-las. Exato. Aí ele continua. E tudo isso utilizando a retórica do bem comum. Aí aqui quem traduziu esse artigo coloca: no Brasil, 2 exemplos são a ANAC, que protege da real concorrência as 2 empresas aéreas brasileiras, e a Anatel, que carteliza as empresas telefônicas. Aí também tem aqui exemplos de agências reguladoras que foram reguladas para garantir o monopólio. Aí coloca: Andrew Carnegie conseguiu praticamente sozinho fazer com que o preço do aço para ferrovias caísse de $160 por toneladas em meados de 1870 para $17 por tonelada já no final dos anos 90. Olha só que maneiro. Isso aí a gente pode até... eu acredito que vai falar sobre as leis, né, antitruste, antimonopólio, que a gente importou dos Estados Unidos. Só que a maior parte dos problemas de monopólio que a regulação cria, ela nunca tem como objetivo defender o consumidor. Porque se você olhar bem, isso é um problema quando alguém vai estudar economia, principalmente ligado à regulação. A pessoa olha a lei, o que está escrito, a pessoa que criou, o que ela fez, falou de discurso oficial e algum tipo de decisão no tribunal e falar: não, se está tudo escrito aqui, foi isso mesmo. Ele não olha a consequência. Vou dar um exemplo. Se você pegar empresas que foram condenadas nos Estados Unidos ali no início da criação da lei antitruste, basicamente... verdade, tem isso aqui no artigo. Você vai ver que tipo assim, não, tá escrito lá que o juiz determinou que aquilo foi a criação de um cartel, então aquilo foi um cartel mesmo, porque só pode ter sido ruim, né? Só que quando você vai pegar a linha do tempo do preço daquele produto especificamente, você vê que na verdade, tipo, a empresa ter se juntado melhorou para os consumidores. Tipo, o preço começou a diminuir. Caso clássico que você falou é esse do preço de aço, mas tem também a Standard Oil, que é uma empresa conhecidíssima em que todo mundo critica, fala: não, tá vendo? Tem que ter lei antitruste por causa disso, porque senão o cara vai querer criar um monopólio. Só que ele fez, tentando criar monopólios, o preço do petróleo cair drasticamente. Ajudou milhares de pessoas, milhões, para não ser mais exagerado. Então, tipo, é isso que a pessoa tem que pensar. Nem sempre você se juntar para criar um cartel, por exemplo, ou se juntar formar um oligopólio, isso é ruim. Porque pensa, o que é melhor? Ter 1 ou 2 empresas que produzem carro aqui no Brasil, ou todo mundo ter na sua garagem uma produtora de carro que vai produzir 1 carro por dia, 1 carro por ano? Meio que fica sem sentido, né? Não faz sentido nenhum. Só que existem tipos de produtos que existe a necessidade de ser muito grande. Pela questão de eficiência. Tipo, imagina, tem 3 mercados na cidade. Aí eles falam: cara, a gente gasta muito com RH, com administrativo e com treinamento. Faria mais sentido a gente formar um mercado só, e aí essa parte que é os 3 gastam, ficaria só uma vez. Você gastaria só uma vez. Então, tipo, é questão de ser mais eficiente. Tamanho de firma é diferente necessariamente de, não, você está se juntando, vai criar um monopólio e vai prejudicar as pessoas. Isso, como você disse, só vai acontecer se não tiver a possibilidade de entrar mais pessoas no mercado. Até eu estava conversando com vocês e eu falei sobre o que cria realmente a concorrência. Não é nem o número de empresas, não importa o número de empresas. Se tiver uma empresa só, não é necessariamente problema. É um problema se essa empresa tiver ciência que só ela pode operar. Porque o simples fato dela saber que alguém pode entrar no mercado dela vai fazer com que ela pense em produtividade e qualidade, e não aumentar preço. Porque o pensamento lógico das pessoas se a empresa é sozinha, ela vai aumentar o produto dela lá em cima, tipo, custa R$1. Ela, agora eu vou colocar R$100, só tem eu, as pessoas vão ter que comprar. Pensa isso no nível global, como funciona, que a gente acabou de comentar. Sim. A Apple. Tipo, a Xiaomi é uma que meio que tá ascendendo em relação à Apple, porque a Apple tá lá em cima. Sim. A Xiaomi tá crescendo no nível... Tá crescendo muito rápido, né? Ela tá muito longe, rápido, mas ela tá crescendo muito rápido. Tá tendo uma ascendência muito grande. Sim. E necessariamente a Apple, se quiser assim, continuar no seu hype, ela tem que continuar melhorando, inovar todos os santos anos. Ela não pode simplesmente, agora eu vou cobrar R$10 mil
por um celular bosta, porque todo mundo vai comprar, não. Porque qualquer um pode entrar nesse mercado. Então, se tá tendo um lucro tão grande... Na verdade, ela já cobra 10 mil reais. Mas isso aí são outros problemas, né? Não é exatamente por produção. Mas, se ela tiver esse pensamento, a margem de lucro aumenta muito. Começa a ficar viável para a pessoa que não é tão produtiva quanto a Apple entrar e fazer um produto de 7 mil reais. Mas e se não tem concorrente? Se é só Apple? E ela fala, agora eu vou cobrar $10 mil no celular. Então, se só tem ela, Só que existe a possibilidade de entrar no mercado, ela nunca vai fazer isso. sem existir a possibilidade. Sem existir no mercado, existe essa possibilidade muito grande dela fazer isso. Porém, qual que é a consequência? As pessoas iriam comprar? Aí que Não, tá. na verdade elas serão cativas. Então, necessariamente, se elas quisessem um produto que só ela dá, obrigatoriamente teriam que comprar. Mas isso aí eu Mas acho isso que é um problema. é ilógico no sentido que se há possibilidade de eu, Danilo, fazer um produto semelhante e cobrar tipo, a metade do preço, ela já tá saindo no prejuízo. Se ela continuar cobrando 10 mil reais no celular. Só que nisso daí também tem uma questão de tipo, que a gente chama na economia de elasticidade inelástica. É tipo assim, uma elasticidade do preço ser inelástica significa que se eu subir o meu preço, por exemplo, eu vendo celular, se eu subir o preço dele em R$1, não mudar nada o consumo das pessoas, se tipo assim, todo ano 3 pessoas compram meu celular. Se eu aumentei R$1 no meu preço, todo ano continuam 3 pessoas comprando meu celular, significa que eu tenho uma demanda inelástica, significa que eu posso aumentar esse preço para R$1, que não vai fazer diferença, as pessoas continuam comprando. Agora pensa pra mim, se eu posso fazer isso, por que eu não faço? Isso geralmente coloca-se um problema ético aí, as pessoas acham que é ruim, não, mas é errado, você poderia cobrar mais barato. E um exemplo mais fácil, que a gente pode transferir para as pessoas. Se você está lá trabalhando no escritório A, e você faz, sei lá, abre correspondência, ganha 5 mil reais por isso. Aí chega alguém, um escritório B, e te oferece, pelo mesmo emprego, 10 mil reais. Você não aceitaria? Mesma coisa, você vai fazer exatamente Sim. igual. Por que isso é diferente de uma empresa escolher cobrar mais para as pessoas continuarem consumindo aquele produto dela? Não é, não. Não tem nada diferente, é exatamente igual. Isso é um pouco raro de acontecer, só que as pessoas, elas imaginam essa situação e falam, não, mas isso está errado. Se ela podia Algo cobrar mais justo, barato, né? se ela podia cobrar mais barato, ela deveria cobrar mais barato. Só que então, se você poderia receber menos seu salário, você deveria receber menos seu salário. Na verdade, sempre pode receber menos. Aí vai da empresa, né? Do que ela quer passar. Isso é totalmente da empresa. Aí o que você falou de tipo, se não tiver um outro produto, as pessoas são reféns. Em partes. Porque tem muita gente que considera monopólios como produto sem substituição. Que é isso? Eu criei um produto, vamos supor, sei lá, não consigo pensar em nada agora. Vamos imaginar que... Eu posso criar um produto pra você. Por exemplo, um dos exemplos, como é que faria uma das perturbações no sentido do saneamento básico. Não dá pra colocar, todas as empresas colocar 5 canos debaixo da terra e você escolher qual cano de qual empresa tu quer. Vai ter um cano e vai ter uma empresa só. É que na verdade isso aí é outra coisa. Depois dá pra gente comentar disso, mas por exemplo que eu tô falando especificamente, sem substituição. Imagina que eu criei um celular e ninguém consiga criar um outro celular também. Eu sou a única empresa que criou isso. Aí as pessoas falam, bom, mas se não tem nenhum substituto, significa que ele é um monopólio, isso é ruim, as pessoas são obrigadas. Não. Porque ninguém produziu alguma coisa, eu não sou obrigado a vender ao preço que você quer o meu produto. Não é antiético e em nenhuma forma deveria ser ilegal se eu sou o único produtor e eu acho que meu celular tenha que custar 10 mil reais, eu não posso cobrar. Só que isso, à medida que eu vou fazendo isso, é o mesmo caso da Apple. À medida que se ela for aumentando muito por ela ser a única produtora daquilo, vai incentivar pessoas a desenvolver aquele produto, alocar recursos até desenvolver. Isso é totalmente comum. Então, a questão de um produto não ser substituível não torna necessariamente uma criação de monopólio. E o que você falou de alguns tipos de problemas, por exemplo, saneamento. Cara, é sim possível você colocar 5 canos embaixo. Não tem problema nenhum. Essa é a mesma desculpa que o pessoal usa, por exemplo, para transporte público, ônibus. Não faz sentido a gente colocar um monte de empresa de ônibus aqui disputando pelos mesmos trechos, porque não é eficiente. Então a gente dá o monopólio para uma. A gente faz o contrato de monopólio para uma. Só que isso não é eficiente. Porque, tipo assim, se as empresas perceberem que não é eficiente ela colocar ali
Por exemplo, você já tem um cano. Você é a empresa A, o André é a empresa B, eu sou a empresa C. Os dois já têm cano e vendem para diversos clientes. Eu chego como a terceira empresa e eu vejo que não faz sentido para mim colocar um cano lá, eu vou procurar uma opção. Que opção poderia ser? De repente fazer comprar a sua empresa ou fazer um aluguel dos seus canos. Tipo, eu vou vender para os meus clientes. Eu vou inventar algum tipo de produto VIP, sei lá, alguma coisa especial. Só que diferencial que vai brilhar os olhos do consumidor para escolher teu serviço. Em troca, eu vou alugar o seu cano. Tipo, ó, olha aqui, Danilo, eu tô com 3 clientes aqui, eles vão passar a água deles pelo seu cano. Eu vou pagar tanto por isso. Não tem problema nenhum. Essa ideia que as pessoas acham que empresário é retardado, né? Tipo assim, não. Mas ele recebe incentivos, cara. E o incentivo melhor é o lucro. Se aquilo lá for muito custoso, tipo, cara, já tem 5 canos aqui embaixo, eu vou ter que cavar um pouco mais fundo para colocar um 6º cano. E ainda vou disputar mercado, não faz muito sentido. Eu vou para uma área que não tá dando certo, né? É bem simples isso. Essa lógica não se sustenta. Só lembrando que eu vou repetir o nome do artigo, Monopólios e Livre Mercado, uma antítese de Thomas Woods. O que ele mais ataca nesse artigo compridaço, que você pode achar no mises.br.org? Mises Brasil, coloca lá que vai estar lá. O que ele mais ataca é que monopólios só existem por conta do Estado. É o que ele vai mais atacar. E também a outra ideia é que o Estado... tem que ter o Estado, uma agência reguladora para que não haja monopólio. Quando na verdade ter um Estado, ter uma agência regulatória exatamente gera o monopólio. Exatamente. Aí coloca aqui, abre aspas. É o governo com seus subsídios, privilégios especiais e restrições de concorrência, sem falar de quando ele saqueia abertamente o público para ajudar interesses privilegiados, seja na forma de pacotes de socorro ou na forma de obras públicas com empreiteiras privadas que promove monopólio propriamente dito e garante vantagens verdadeiramente injustas para alguns à custa de todo o resto. Ou seja, ele está falando que o governo, aquela entidade maravilhosa que está aí para te ajudar em todos os momentos da sua vida, ele usa o seu dinheiro para fazer o monopólio para te fuder mais. Sim, você tem que pagar ainda para aquilo. Porque ele está usando o seu dinheiro para ele fornecer um monopólio, que esse monopólio vai encarecer o produto, porque só ele tem, e ele está ajudando com o seu dinheiro aquela empresa privada a ser só ela que vai fazer o serviço te cobrando um absurdo. E por que o governo tá ajudando essa empresa privada? Aí que entra o rolê, meu irmão. Esse é o grande problema de tudo. É o que ele aponta, que essas agências regulatórias geralmente não, sempre estão ligadas ao governo. Alguém lá de dentro que tá fazendo essa regulação. E se essa empresa for grande, acontece o que poucas vezes acontece no Brasil, que é os empresários comprar a classe política. Não acontece isso no Brasil. Para fazer essa manutenção de, por exemplo, eu tenho uma empresa que vende serviço X e só tenho ela. Aí eu vou criando regulamentações. Como é que eu crio regulamentações? Se eu, empresa privada, não tenho uma participação direta para fazer essas leis, eu compro os políticos que fazem as leis que vão me garantir esse meu monopólio. Mas isso não acontece no Brasil, só em outro lugar. Aqui no Brasil tem privilégio de isso não acontecer quase nunca. Uau. Enfim, é hipocrisia. O que mais sobre Vamos falar monopólio? Da lei antitrust no Brasil, nos Estados Unidos, que foi aqui, culminou na lei antitrust aqui no Brasil. Ela fala o quê? Basicamente é tipo assim, o Brasil gosta de importar leis dos outros, né? E a lei antitrust nos Estados Unidos é a que, vamos dizer assim, regulamenta ou proíbe a criação de cartéis, monopólios e oligopólios nos Estados Unidos. Ela foi criada, é chamada de Sherman Act. Ela foi criada em 1890. Pelo Sherman. Ele era um senador muito conhecido, era um político assim muito respeitado, porque na época ser senador não era algo tão fácil nos Estados Unidos. Ela é criada numa época em que realmente tinha acabado a guerra civil ali dos Estados Unidos, as empresas estavam num ambiente estável e elas estavam crescendo muito. Foi realmente assim uma grande expansão
de empreendedorismo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estava voando baixíssimo lá, mandando muito bem nas suas empresas, e inevitavelmente empresas começam a se fundir, né? Começa a crescer, funde com a outra, coisa e tal. Aí as pessoas pensam, bom, se a economia estava crescendo, empresas estavam crescendo também, e eles criaram uma lei antitruste, então obviamente foi porque começou a dar merda, né? Começou a dar ruim ter empresas crescendo desse jeito. Por isso que a gente tem que fazer o mesmo aqui. Só que, mais uma vez, toda vez que você for criar uma lei, se você for procurar sobre uma lei, nunca pensa assim, mas se alguém criou a lei é porque alguém estudou para isso. Não, não é assim que funciona. A lei antitruste nos Estados Unidos, essa chamada Sherman Act, ela pode ser colocada por 3 motivos que ela foi criada. A primeira, para proteger monopólio. Existia uma... Antigamente, nos Estados Unidos, os estados que podiam regular sobre monopólio. Uhum. E a verdade é que eles não precisavam provar nada. Eles simplesmente chegavam, isso aí é um monopólio. Por quê? Porque você comprou outra empresa. Mas tem 20 aqui... Comprar empresas é aquilo que chama de cartel? Isso. Uhum. Mas você fez isso, é que tipo assim, um cartel é mais como se fosse um plano. Plano Aqui não, tem uma definição de Philip Glove. Fala, se uma empresa tem, abre aspas, se uma empresa tem uma taxa de lucro maior que a sua concorrente, é aquilo que tu explicou, Sim. ela crescerá mais do que a sua concorrente. Em algum momento ela terá dinheiro suficiente para comprar a sua concorrente e de fato comprará a sua concorrente para aumentar sua participação no mercado. Essa é a definição de cartel. Sim. Aí os estados eles poderiam simplesmente acusar alguém de estar cometendo formando um cartel, e tipo, a questão do preço é indiferente, porque teoricamente a gente só quer proibir um cartel porque isso é ruim pro consumidor, né? Só que foi aquilo que a gente falou, os estados chegavam, não gostavam de determinado grupo de empresas e falavam, você está cometendo um cartel, mas é só você olhar meu preço, eu diminuí o preço pro consumidor, melhorou para eles eu fazer essa aquisição, não importa, isso é cartel, pronto, acabou. Então, na época eram os republicanos que dominavam a política lá nos Estados Unidos. Eles criaram, um dos motivos dele criar essa lei foi para proteger determinados grupos de empresas. Por quê? A partir de agora estava na Constituição, então era uma coisa federal, não era mais uma coisa que estados poderiam fazer. Somente o presidente poderia determinar, não, a gente vai atrás desse grupo de empresas que está formando o cartel. É o que torna uma coisa totalmente política. Totalmente política. Tanto é que depois da criação do Sherman Act, passou 10 anos sem acontecer nada. Nenhuma empresa foi pega. E um monte de fusão. Você nota claramente uma decisão de tipo, vamos proteger os grandes grupos que estão acontecendo aqui. Esse é o primeiro caso. O segundo caso foi tarifas de importação. Na época, era um pouco diferente do que é hoje nos Estados Unidos. Os republicanos eram um pouco mais, no sentido mais sossa, e os progressistas não... Os democratas, eles eram muito mais liberais. Eles até defendiam o padrão ouro e o caramba quatro. Eles não queriam taxa de importação. E os republicanos queriam taxa de importação. Então o que eles fizeram? Na época os republicanos dominavam que a política americana. Eles falaram, não, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar a taxa de importação, mas como vocês estão falando que taxa de importação gera reserva de mercado, gera monopólio, gera cartel e coisa e tal, vamos fazer o seguinte, a gente cria uma lei anti-cartel. Daí a gente resolve o problema. Então esse foi o segundo caso. O terceiro caso é uma situação meio que engraçada. E ela é, digamos assim, quase uma novela americana. Tem um cara chamado Patrick Newman. Ele é um economista hoje que ele estudou bastante esses casos para entender essa história e esse rolê, como que aconteceu. Como eu tinha dito, o Sherman era um senador do estado de Ohio, muito conhecido politicamente. Ele foi todo tipo de cargo político que você possa imaginar. Desde ministro da Fazenda, ministro da Economia do estado, ele era um cara muito Só não influente. foi presidente. Exatamente o ponto. A única coisa que ele não era presidente. Só que, tipo assim, não era porque ele não conseguia ganhar a eleição. É porque ele não conseguia ser indicado pelo partido dele pra disputar a eleição. Porque lá tem um sistema que cada partido faz uma eleição de, tipo, quem que pode ser o candidato de fato. Beleza. Ele nunca ganhou isso. Na última vez que ele participou dessa votação pelo partido, foi em 1888. E ele tinha que ter 231 votos para poder ser nomeado para disputar as eleições. Ele teve 229. Faltou 2
votos pra ele. E aí ele ficou puto. Ficou putaço e tal. E ele acusou 2 pessoas de não ter dado esse voto pra ele. Um cara era aleatório, que depois não cheirou nem fede, mas tem um outro que se chama, deixa eu até achar o nome do cara aqui, Alger. Esse cara, guarda o nome dele que é muito importante. Tá guardado. O Sherman, ele acusou esse Alger de subornar pessoas pra não votar nele. Então por isso que ele não foi indicado a nomeação de presidente da república. E consequentemente ele falou, até pra todo mundo assim, que ele ia acabar com a vida política desse Alger. Ele falou Carai. isso. Beleza. Ameaçou? Ameaçou mesmo. Um tempo depois, esse Alger ele seria indicado para ministro da guerra, que era o equivalente a ministro da defesa aqui. O Sherman não deixou, fez de tudo lá, mexeu os pauzinhos, ele não foi indicado. E foi nisso, foi fazendo várias coisas. Isso me lembra aquele seriado ao House of Cards. House of Cards. O cara fez de tudo para atrapalhar a vida desse cara. Uns anos antes, voltando um pouco na história, o Alger, ele foi acionista de uma empresa de fósforo. Que específico. Era bem específico, ele tinha um dinheiro, uma empresa de fósforo foi lá, convenceu ele de emprestar um dinheiro, em troca ele pegava ações. Essa empresa foi bem nos anos, tinha muita empresa indo bem e tal, só que ela foi comprada por uma outra empresa bem maior. Adivinha de quem é essa empresa muito maior? Não, essa empresa maior não era desse cara, mas que seria foi muito aí doido. que começou o problema. Porque quando essa empresa maior comprou essa empresa menor de fósforo, ela foi acusada de estar fazendo cartel. Uhum. Então foi julgada, os caras foram lá criando, tipo, sabe, entrando como justificativa, defesa, foi até pra Suprema Corte. Cada estado tem sua Suprema Corte lá nos Estados Unidos, foi pra Suprema Corte. Só que lá nessa Suprema Corte ele pegou 2 juízes, os 2 juízes eram democratas. Então, tipo, o cara viu, bom, a maior parte dessa empresa aqui é republicana, eu sou um juiz democrata, então eu vou escrachar os caras. Tanto é que os caras passaram horas e horas falando, tipo, olha como isso aqui prejudica a população, não sei o que. Tanto é que tinham 3, nessa Suprema Corte tinham 3 juízes, o terceiro falou, olha, você pode até falar que é um cartel, um monopólio assim, mas eu não tô vendo isso, não faz muito sentido, tal, tipo, tá escrito realmente isso. Contra-argumentou. Falou, a gente pode até acusar eles, mas eu não tô vendo necessidade nenhuma de vocês fazerem tudo isso. Beleza. Passou. Essa empresa foi processada, julgada, enfim. O Sherman, sabendo disso, pegou essa conclusão da Suprema Corte desse estado e foi lá. E você tem que lembrar que nessa época o pessoal andava tudo a cavalo. Imagina no inverno americano como é que foi pegar essa resolução de uma Suprema Corte para levar para o estado. Não dava para mandar por e-mail. Não dava, não era tão simples assim. Mas ele fez de tudo para conseguir essa decisão. E ele falou, bom, quer ver? A partir de agora, eu vou fazer... Ele já tinha essa lei que antes não era chamado de Sherman Act, né? Ela já tinha meio que existido, assim, algumas pessoas falavam dela, mas ninguém tava muito ligando, sabe aquela lei que tipo, vamos falar que vamos passar, mas ficou um tempo. O Sherman descobriu isso e falou, em 3 meses ele fez a lei sair de nada pra sancionar. Não, sancionar ainda não, mas ele fez um discurso no Senado. Ele queria que essa lei passasse pra ele poder fazer o discurso, porque ele era um senador, a lei tinha que chegar no Senado. No discurso no Senado, essa lei chegou em março de 89, não tinha nada rolando na lei. Novembro de 89, quando o Sherman descobriu dessa decisão do Tribunal Superior lá, ele foi atrás e em novembro essa lei já estava no Senado e ele fez um discurso. Esse discurso tem horas. E ele falou assim, a gente tem que passar essa lei porque as pessoas estão explorando, as empresas estão explorando o trabalhador americano e coisa e tal. Aí tem essa empresa, cita 2 parágrafos. Tem essa empresa, cita 2 parágrafos. Tem essa empresa aqui de tal pessoa. E aí ele falou toda a transcrição do julgamento do cara. Tipo assim, ele passou horas discursando falando, esse cara é isso, esse cara é aquilo, esse cara é isso. Aí tem até algumas pessoas que relatam que no Senado, enquanto estava acontecendo esse discurso desse Sherman, as pessoas estavam rindo, porque sabia o que estava acontecendo ali. O cara ele só queria, sabia já o jogo, já né? sabia o que estava rolando, ele só estava, fazendo de tudo para queimar o Alger. Era um teatro. Tanto é que queimou mesmo o cara, porque no ano seguinte, esse cara ele foi tentar ser indicado a senador, caiu, não teve jeito, porque supostamente a pessoa leu ali a decisão do Supremo,
tribunal superior falou, não, ele de fato é um carteirista, pô, não tem como. E isso foi repercutindo na vida dele caiu. por pelo menos uns 10 anos. O cara realmente atrapalhou a vida do maluco. Cumpriu a promessa. Depois que ele fez esse discurso, você deve imaginar que ele continuou atrás da lei, né? Como assim? O Sherman. Ele fez de tudo pra lei passar pra chegar no Senado. Passou. Depois ele continuou, né? Não, depois que ele fez o discurso, ele largou de mão. Levou mais um tempo pra lei ser aprovada, porque daí, tipo, outras pessoas estavam ali fazendo também. Passou a lei. O nome da lei ficou Sherman Act, mais como uma... Sem morrer, colega. Ai, perdão. Tá perdoado. Mais como uma zoeira de todo o rolê que ele fez do que realmente ele ia atrás. Porque ele não pediu nem nada. Depois que ele deu o discurso dele no Senado... Acabou meu papel aqui. Ele acabou o papel dele e não fez mais nada pela lei. E essa lei foi aprovada. E é a mesma lei, desde então, contra cartéis e antitrust. Tem até algumas pessoas que falam, não, mas essa lei foi boa, porque depois o Roosevelt... Algumas pessoas conhecem o Roosevelt como um cara que caçava cartel. Isso em 1901, né? Na verdade, nem tanto. Se você for ver um transcrito de Roosevelt, ele foi atrás muito do Rockefeller, da Standard Oil. Grande Rockefeller. Só que Rockefeller é uma instituição, tipo, gigante, cara. Sim. Os caras têm uma participação Ele já foi um dos na caras mais ciência ricos do desgraçada. mundo. Ele já foi um dos caras mais ricos do mundo. Hoje é Bezos. Beijos. Só que, Bezos. na verdade, o Rockefeller, se fosse atualizar, ele seria mais rico que o Jeff Bezos. Se fosse atualizar na inflação, né? Enfim. O Roosevelt ia atrás de monopólio só contra adversários políticos dele. Tanto é que tem um discurso que o Roosevelt fez em que ele fala que foi atrás da Standard Oil especificamente porque o Rockefeller não apoiou a reeleição a presidente dele. E os Rockefeller era inimigo comercial e político dos Morgans. Sabe aquele J.P. Morgan, banco americano até hoje? Os Morgans eram uma família muito ligada ao Roosevelt. Então, tipo, quem não é contrário aos meus amigos ou contrário a mim, eu vou atrás. Ele, como presidente, tinha capacidade de chegar lá e processar empresas por cartel antitrust usando essa lei do Sherman Act. Então as pessoas pegam e falam, ah não, mas se existe essa lei é porque de fato aconteceu um problema ali, então é bom a gente usar ela. Na verdade não, ela foi só um caso de histeria coletiva e alguém que decidiu usar a lei para favorecer outras pessoas. Para interesses pessoais. Que é o que a gente tem falado desde o início. Quando você coloca o Estado para regular, legislar isso, ele vai criar interesse próprio. A história da principal lei anti-cartel e anti-monopólio, que é basicamente todas as legislações seguem esse Sherman Act, é exatamente a definição do que a gente tá falando aqui, de tipo, interesses pessoais sobre interesse da população. Então não importa. Basicamente foi esse. E a gente copiou galera. Isso. Que legal. Bacana. Bacana, muito feliz. É isso, galera. Ou seja... Você quer encerrar? Não, tinha os Good News, né? Tem alguma coisa? Vai ter toda semana agora? Vai ter toda semana. Você não quer que não, mas só pra encerrar o monopólio. Monopólio encerre. Esse é, como todos os assuntos que a gente vem abordar aqui, não dá pra ser esgotado em uma tarde, em um podcast só. Claro, quem quiser se informar mais, fique à vontade. Recomendamos muito o Mises Brasil, lá tem bastante artigos. Tem vídeos também do incrível Rafael Lima, que lá realmente tem uns vídeos gigantescos e bem detalhados para você que gosta de explorar bem a fundo os temas. E procurem conhecimento e livre mercado. Sempre. A gente vai deixar alguns livros e artigos, né, na descrição. O editor vai tentar fazer isso. Eu consigo. Principalmente no YouTube e onde? No Mises Brasil. Não, onde que a gente vai deixar essa... Na descrição do... É porque no Spotify eu acho que não cabe, né? A gente deixa um link onde terá todos. Excelente, o editor vai ser bom pra fazer tudo isso. Vai ver. A gente vai criar... sabe o que a gente pode fazer? A gente pode criar um LinkedIn pro podcast e lá a gente pode colocar o link do nosso LinkedIn e dentro lá tá as nossas referências de cada episódio. Maravilha. Genial. Certo? Vamos para o quadro inaugurado há 3 semanas do Edwards Miranda, que se chama Turutu Good News. A primeira notícia, aliás, a primeira boa notícia de hoje é...
Pesquisadores da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, desenvolveram um aparelho capaz de fazer fotossíntese artificial Puta e com que isso pariu. produzir um combustível líquido a partir da luz do sol. Como? Desculpa, manda o artigo. Como é que é? Aqui não está especificando exatamente o que eles falam, porque realmente o artigo é bem grande, então não vou ler tudo. Fotossíntese. É um aparelho que não precisa ser ligado em nenhum tipo de energia. Ele Toma. pega o gás carbônico, ele pega a água e a luz solar e transforma isso num combustível líquido. O objetivo da pesquisa é produzir um Bravo. combustível a partir de energia solar que seja facilmente armazenável e transportável. Isso aí vai virar um monopólio. Provavelmente, porque tem direito à patente, né? Óbvio. Off course. Segunda boa notícia. Uma nova estratégia para eliminar a dengue parece estar dando certo na Indonésia. Agora eu quero ver. Ao longo dos 6 meses, pesquisadores soltaram mosquitos portadores de uma bactéria que impede a transmissão de vírus na cidade de Yogyakarta, sei lá o nome disso. O resultado foi uma queda significativa nos casos da dengue na região. A incidência de dengue nas áreas que receberam mosquito infectado foi de 80% menor do que os que não receberam mosquito infectado. Esse mosquito cai na porrada com a dengue? Não, ele tem uma bactéria que cai Essa- na porrada com o vírus da dengue. Mas, Essa tecnologia de criar mosquitos infectados para não ter a possibilidade de adquirir o agente etiológico, ela na verdade não é tão nova assim, Não não. é tão nova, é. A novidade seria essa bactéria. Sim, para essa doença específica. Exatamente. Não, tô ligado. Terceira boa notícia? Terceira boa notícia. Uma molécula desenvolvida por pesquisadores também na Universidade de Cambridge, em parceria com cientistas Essa Inglaterra japoneses. tá de sacanagem, Mas né? aqui tem japonês e alemão também. Ah. Pode restabelecer conexões na espinha dorsal e no cérebro de ratos. Isso é interessante. Levantando a possibilidade de curas de diversas doenças provocadas pela perda dessas conexões. O Caralho. resultado mais robusto foi visto em uma lesão na espinha dorsal, mas também foram registrados resultados para lesões cerebrais similares às doenças como o Alzheimer. Isso aí é muito bacana, hein? Caramba, que é Boa interessante. notícia, né? É interessante. Geralmente, eu devo ter certeza que eles usam polimorfismos singulares para fazer esse tipo de análise e estudo. Os famosos SNPs. Bacana. Acho legal. Quarta boa notícia. O telescópio Hubble capturou uma imagem dos restos de uma estrela extinta. O resultado é de uma bela faixa de material estelar flutuando a 2.400 anos-luz de distância de nós. Nossa, é realmente uma foto bonita. Uma pena vocês estarem no podcast e não poderem ver. Fica bem bacana. Quinta boa notícia. Essa é legal. Uma senhora americana de 84 anos está fazendo sucesso na comunidade gamer com seus vídeos no YouTube. Olha só que interessante. Streamou. Shirley Curry joga videogames desde os anos 90, mas recentemente virou uma espécie de celebridade online, graças aos vídeos que grava enquanto joga The Elder Scrolls V. Skyrim. Isso. Seu novo canal no YouTube já Caralho, conta com joga mais Skyrim. de 900 mil inscritos, a quem ela carinhosamente chama de netos. Claro. O estúdio Bad Shadow, responsável pelo jogo, prometeu incluir Shirley como uma das personagens na próxima edição de Skyrim. A Caraca. velhinha metendo a espada em todo mundo, tá ligado? Meteu louco essa, show de bola. Tá vendo? É sempre bom ouvir boas ou notícias. ela vai Mais ser uma. um A NPC. sexta boa notícia. Sexta boa notícia, os finalistas do Wildlife Photographer of Year 2020, um concurso de fotografia de vida selvagem, foram divulgados essa semana. Os vencedores serão anunciados no dia 13 de outubro. Enquanto isso, você pode checar imagens no link que a gente vai colocar na descrição do vídeo. Tem várias imagens disponível. bacaninhas. Beleza? É isso. Boas notícias. Muito obrigado, você acabou de escutar mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Aqui foi Danilo Jeremia. André Rocha. E Edward Miranda. Até mais! Valeu!